mais boa noite. Boa noite. Sintam-se todos bem-vindos a essa casa de oração. Então, antes de começar, só os avisos de praxe. Quem está chegando pela primeira vez na casa, se alguém precisar ir ao banheiro, aqui fora nós temos o banheiro já higienizado. Se possível, coloquem o telefone desligado ou no silencioso, para que ele não venha a quebrar o nosso clima. E na noite de hoje, nós vamos ter como trabalhadores nossa amiga Josi, com a preparação do ambiente, nosso amigo Cristiano, a prece inicial, e a nossa irmã Fúvia, que vai ser a nossa expositora. Então, vamos acalmando o nosso coração nesta noite de muito aprendizado e vamos convidar nossa irmã Josi para que ela possa fazer a preparação do ambiente e logo em seguida o Cristiano para a prece. Xavier. Vamos prestar atenção, porque esse é o momento que vamos poder esvaziar as nossas mentes do mundo lá fora, e começar a entrar no clima daqui, da proposta, que é nos trazer a mensagem espiritual. Então, nossa mensagem de hoje: o remédio salutar. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Isso está em Tiago, capítulo 5, versículo 16. A doença sempre constitui fantasma temível no campo humano, qual se a carne fosse tocada de maldição. Entretanto, podemos afirmar que o número de enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferências psíquicas, é positivamente diminuto. A maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser, não nos reportando a imensa caudal de provas expiatórias que invade inúmeras existências. Em suas expressões fisiológicas, referimos-nos não somente às moléstias que surgem de inesperado, com raízes no coração. Quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio. Qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o organismo em sua zona vulnerável. Um experimentar-lhe-á os efeitos no fígado, outro nos rins e ainda outro no próprio sangue. Em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio. Desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. O grande apóstolo do cristianismo nascente foi médico sábio, quando aconselhou a aproximação recíproca e a assistência mútua como remédios salutares. O ofensor, que revela as próprias culpas ante o ofendido, lança fora detritos psíquicos, aliviando o plano interno. Quando oramos uns pelos outros, nossas mentes se unem no círculo da intercessão espiritual. E embora não se verifique o registro imediato em nossa consciência comum, há conversações silenciosas pelo sem-fio do pensamento. A cura jamais chegará sem o reajustamento íntimo necessário. E quem deseje melhoras positivas, na senda de elevação, aplique o conselho de Tiago. Nele possuímos remédio salutar para que saremos na qualidade de enfermos encarnados ou desencarnados. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs.
vamos nos colocar diante do Mestre Jesus, o médico dos doentes. Por mais escura, por mais que a tempestade esteja agitando o mar de nossa vida, possamos crer e tenhamos a certeza que não estamos sozinhos. Jesus e seus trabalhadores nos acompanham, direcionam o barco na tempestade. Se em algum momento acharmos que estamos nos afogando, lembremos da passagem evangélica, onde Jesus ergue o peito das águas. Assim Ele vai intervir. Não importa o problema que estejamos passando neste momento, busquemos acalmar o nosso coração. Oremos uns pelos outros, para que mantenhamos uma vibração com a frequência do mais alto. E assim podemos nos auxiliar a todos, encarnados e desencarnados. Que a paz do Mestre, que não é apenas uma promessa vaga, mas uma promessa de vida eterna, permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite. Que Jesus nos abençoe. Hoje nós vamos refletir sobre o tema não se pode servir a Deus e a Mamon. Vamos falar sobre as provas da riqueza e da miséria e a desigualdade das riquezas. No livro Fonte de Paz, de diversos espíritos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, tem uma mensagem de Emmanuel com o título O Sublime Triângulo. Se eu não me engano, é a lição 12. Nessa mensagem, nós vamos encontrar uma clara visão do que é o Espiritismo para nós. O texto diz assim: a ciência, a filosofia e a religião constituem um triângulo sobre o qual a doutrina espírita assenta as suas bases, preparando a humanidade para o amor e a sabedoria. Como tem no 6º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o Conselho do Espírito de Verdade, que ele diz: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, né? O primeiro pedido. Então, segundo, Espíritas, instruí-vos. Então é através do amor e da sabedoria que vamos galgar conhecimento, e esse conhecimento nos trará a luz e a paz. Com a ciência, Allan Kardec asseverou que a fé sólida é aquela que pode encarar a razão face a face. Quer dizer, você vai chegar com uma questão e eu vou ter, através do meu conhecimento e assim provado pela ciência, eu vou ter argumentos. E ele trouxe para nós a doutrina, quer dizer, não propriamente uma doutrina, mas a ciência espírita. E essa ciência espírita tem por objetivo estudar o espírito humano, enquanto que a ciência acadêmica, ela tem por finalidade estudar a matéria, o corpo físico. Enquanto a filosofia, a grande busca da filosofia tem sido encontrar as respostas dos porquês. Por que nascemos, por que morremos, de onde viemos, por que as nossas diferenças. Então, para a filosofia, Allan Kardec afirmou: nascer, viver, morrer, renascer, progredir sempre. Tal é a lei.
Quer dizer que nós nascemos, morremos, revivemos e nisso nós vamos progredindo, vamos evoluindo, nos apresentando a lei da reencarnação, a lei de causa e efeito, a lei de progresso, de amor e de caridade. E ao se referir à religião, ele disse bem alto: fora da caridade não há salvação. O termo religião se tem dado um duplo sentido. Para alguns, a religião é um conjunto de dogmas, de práticas exteriores e com uma hierarquia sacerdotal. Porém, religião, no seu sentido próprio do termo, quer dizer religação. Religação do homem ao Criador, quer dizer, da criatura ao Criador. Então, esse é o objetivo da religião. Por isso, o fora da caridade não há salvação, é porque no entendimento da ação de caridade, é que o ser humano pode se unir a si mesmo. Então, através do seu autoconhecimento, ele pode se unir ao outro e, com isso, ir ao Criador. Então, esse é o objetivo da religião, é a caridade, o amor em movimento. Para nós espíritas, que temos como objetivo libertar a nossa consciência, torna-se impossível prescindir, ou seja, dispensar a ciência. Um minutinho só, que escorregou aqui. Dispensar a ciência que examina, a filosofia que esclarece e a religião que sublima o ser humano. Eu tenho uma teoria, que eu vi numa palestra de uma filósofa, eu recomendo, que é muito boa para a gente entender a parte filosófica. No YouTube é Lúcia Helena Galvão. E ela nos dá, não sei se é dela ou se é de algum filósofo, ela diz assim, que a verdade, eu achei muito interessante, ela diz que a verdade é o seguinte: a gente se sente aqui como se fôssemos um náufrago. Estamos aqui no mar, perdido, sem rumo e se afogando. É como muitas vezes a gente se sente aqui se afogando. Então, de repente, se joga uma corda. A gente pega aquela corda. Mas essa corda, diferente de quando a gente vê a corda física no mar mesmo, alguém vai puxar. Mas essa corda ninguém vai puxar. Nós vamos escalando essa corda, buscando a verdade, e essa verdade é infinita. Então vamos escalando essa corda em busca dessa verdade. E a proporção que nós vamos escalando, nós vamos colhendo verdades, conhecimento superior. E com este conhecimento superior, também nós vamos penetrando em novas faixas evolutivas. Podemos comparar aos ensinamentos do Cristo, que o próprio Evangelho tem ensinamentos infinitos em todos os tempos, em todas as vidas, em todos os planetas. Nós vamos estudar o Evangelho do Cristo. Hoje nós iremos falar sobre Mamon, que significa riqueza ou dinheiro. Emmanuel escreveu um livro que tem como título Dinheiro. Esse livro me chamou a atenção. Já faz tempo que eu encontrei numa livraria e peguei este livro. E no seu prefácio, Emmanuel diz assim: é possível, considere chocante o título deste livro,
Não temos, porém, quaisquer indicações para a conquista do dinheiro fácil, nem qualquer mapa capaz de localizar determinada maneira de se obter fortuna. Então, esse livro não tem isso aí para quem quiser buscar. Não desconhecemos que na base do dinheiro é que se fazem os aviões e os arranha-céus. No entanto, igualmente com ele é que se consegue o lençol para o doente, enfermo, e podemos também trocá-lo por uma xícara de leite para a criança desvalida. Ao trocar a moeda pelo pão e oferecer ao faminto, ao trocar por remédios e oferecermos ao enfermo, podemos reconhecer que o dinheiro também é de Deus. Achei muito bonito esse prefácio. Então, no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, também nos traz uma mensagem do Cristo, escrita por Lucas, que é também no capítulo 16, versículo 13, que diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores ao mesmo tempo, porque odiará a um e amarás o outro. Ele fala que não pode servir ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente. Com essa expressão, Jesus quis nos dizer que existe uma ordem hierárquica entre os valores, as coisas espirituais e as coisas materiais. É preciso cultivar primeiro os valores espirituais, que são perenes, para depois vivenciar os valores materiais, que são passageiros. Porque se não tivermos os valores da consciência ética, da ética e da moral, nos tornaremos escravos do dinheiro. Na expressão servir a Deus e a Mamon, qual o significado de servir? Servir a um Senhor, é claro que é fazer a sua vontade. Eu não posso falar que eu amo a Deus, que eu amo a Jesus, desconhecendo ou desobedecendo a sua lei. Eu não posso falar que eu amo Jesus, que eu sirvo a Jesus, fazendo tudo ao contrário do que Ele nos deixou como regra de conduta, que é o seu Evangelho. E a pergunta é: a quem estamos obedecendo? A quem estamos servindo? Quem é o meu Senhor? O mundo está aí, com seus apelos, nos apontando necessidades que a gente nem sabia que precisava de tantas coisas para viver. A gente hoje se vê com tantas necessidades que toda a vida, todo mundo viveu sem estas coisas. Mas a gente se acha que não pode mais viver sem elas. Então, quando Jesus se referiu que não podemos servir a 2 senhores, é porque não há como servir a 2 questões tão opostas, a 2 questões distintas e tão divergentes ao mesmo tempo. A gente não tem que, quando a gente olhar o Evangelho, olhar todas as palavras ao mesmo tempo. Então, ele está fazendo apenas um chamamento à nossa atenção quanto ao apego aos bens materiais, porque esse apego vai se tornar uma jaula que aprisiona o possuidor, aquele possuidor distraído, que passa a pertencer àquilo que ele pensa que possui, porque nós não possuímos nada aqui na terra, somos apenas mordomos de Deus. E se fizermos uma análise superficial, literal, sobre a recomendação evangélica, nós corremos o risco de demonizar a riqueza,
Nesta recomendação, Jesus está apenas nos advertindo, mas não está recriminando o dinheiro. Ele está nos alertando sobre o cuidado para que este dinheiro que a gente corre tanto atrás não nos possua. O homem deve trabalhar, sim, deve trabalhar para o aprimoramento do planeta, deve desbravá-lo, saneá-lo para poder alimentar toda a população que vem crescendo a cada dia. É preciso aumentar a produção e para isso é preciso destruir alguns obstáculos materiais que vão criando ali na sua frente. Ele tem que retirar materiais até das entranhas da terra, explorar o subsolo, as riquezas do subsolo. E para isso, ele tem que procurar na ciência meios para executar esse trabalho. É necessário, então, criar recursos. E a necessidade de criar recursos faz criar a riqueza. Sem a riqueza, não haveria grandes descobertas científicas, não haveria estímulos também para as pesquisas. Portanto, a riqueza é considerada um elemento de progresso. Quanto à desigualdade das riquezas, ela tem sido um problema que se procura resolver em vão. Em vão, porque essa desigualdade é inerente ao estado evolutivo que nós nos encontramos aqui na Terra. E não será resolvida enquanto o homem, ou melhor, enquanto nós não melhorarmos moralmente. Somente estados mais evolutivos e desaparecerá essa desigualdade. Um dia, quando o homem aprender realmente a desenvolver e a praticar a verdadeira caridade, que é a benevolência, a indulgência e o perdão. Quando desejarmos de verdade o bem ao outro, quando tivermos indulgência, aquela compreensão de todas as mazelas dos nossos irmãos, quando perdoarmos realmente de coração todas as ofensas, e não algumas, porque muitas vezes a gente perdoa no outro e diz, não, eu já passei por isso e eu entendo. Aquelas também que você não passou, pode também e deve perdoar. Quando eliminarmos realmente esse egoísmo e esse orgulho, é quando a gente se limpar. Porque quando a gente diz assim, eu compreendo porque eu já passei por isso, isso faz parte também do nosso egoísmo e do nosso orgulho. Eu só perdoo porque eu já passei. Se eu não passei, eu não tenho compreensão para aqui. Então, a partir daí, da benevolência, da indulgência e do perdão, com certeza haverá maior equilíbrio na distribuição das riquezas e desaparecerá os extremos. Desaparecerão. E que extremos são esses? A riqueza excessiva e a miséria absoluta. Os dois polos que entrava a evolução aqui na Terra. Então, os espíritos, aliás, as pessoas mesmo ficam perguntando, por que todos os homens não são igualmente ricos? E os espíritos nos respondem. Os espíritos superiores nos dizem, simplesmente por causa de uma coisinha chamada livre-arbítrio. Os espíritos não são igualmente inteligentes, não são igualmente ativos, trabalhadores, para adquirir nem tão pouco equilibrados e previdentes para conservar. Nós podemos observar isso dentro da nossa própria família. Enquanto uns
pensam em trabalhar, em conservar, em desenvolver. Outros querem viver uma vida hedonista, quer dizer, o prazer por prazer, aproveitar a vida enquanto é tempo. Quantas vezes a gente não escuta isso no nosso dia a dia? Tenho que aproveitar a vida enquanto eu sou novo, tenho que aproveitar a vida enquanto eu tenho saúde, aproveitar enquanto é tempo. Agora, como está aproveitando essa vida? Aliás, a fortuna também repartida igualmente por toda a humanidade é um ponto matematicamente demonstrado que daria uma parte muito pequena para cada um. Seria insuficiente. E se por acaso isso for feito, também em poucos dias será desfeito, simplesmente pela nossa diversidade de aptidões, por aquilo que já foi falado anteriormente, as nossas diferenças, a diversidade de comportamento. Então, como sendo materialmente impossível que todos possuam a riqueza ao mesmo tempo, cada um possui por sua vez. Vou mudar aqui de novo, minha gente está escorregando. Aquele que não tem hoje a riqueza, ele já teve noutra existência. E outro que esteja tendo agora, provavelmente não terá amanhã. Na questão 705 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: por que a Terra não produz sempre o necessário para o homem? E eles respondem: a Terra produz o necessário para o sustento do homem, porém, sem desperdício. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, 41 toneladas de alimentos vão para o lixo por ano. Dá para a gente notar que a natureza não deixa faltar a alimentação para as criaturas. Deus enriqueceu o solo para multiplicar tudo. Quando se planta 1 quilo de milho, o homem colhe 30 quilos de milho. Eu não sabia disso. Fui procurar saber e achei impressionante. Quando a gente planta 1 quilo de feijão, a gente colhe ali na terra 60 quilos. Olha que multiplicação. Então a terra multiplica. Deus dotou os homens de inteligência e hoje temos até as máquinas que ajudam a terra a produzir cada vez mais. E a terra sempre produzirá o necessário. E se não produz, é porque o homem também não sabe se contentar. Vejamos uma árvore. Nós vimos aí o milho, o feijão. Vejamos uma árvore. Ela lança suas raízes ali no solo, espalha os seus ramos frondosos e, além de distribuir o seu perfume, o pólen ali aos ventos, oferece os seus frutos para as aves, os animais e os homens, sem pedir nenhuma recompensa. Os seus frutos maduros, que vão se soltando ali dos galhos, eles vão alimentando ali os bichos que não voam e as suas sementes, a terra vai absorvendo e fazendo-as germinar cada vez mais. Então elas representam o gesto de Deus, ensinando aos homens a eterna doação. Nada lhe pedimos, mas ela nos dá tudo. O que faz o homem passar necessidade das coisas, a falta de alimentos, a falta de veste, de moradia, não é por ganância, por mamão. Portanto, a degradação do meio ambiente e o esgotamento de recursos da terra são obras resultantes das imperfeições morais dos seus habitantes. Quando nós vamos reencarnar, analisamos as nossas maiores necessidades. Após essa análise,
nós pedimos um tipo de reencarnação que nos ofereça a oportunidade de aprendermos aquilo que estamos precisando aprender. Não é para mim aprender a lição do outro, a lição do Tom, a de Vanilza, não, é a minha. É Fúvia que está precisando, quer dizer, o espírito que hoje está chamado Fúvia, eu estou precisando de aprendizados diferentes. Então, eu peço aquele aprendizado e chega aqui e a gente quer a vida do outro. Então, estamos sempre passando pela experiência de rico, pela experiência de pobre, de mais ou menos, de miserável. Enquanto não aprendermos estas lições, nós iremos alternando até aprendermos. Há milênios que estamos nesta permuta. Emmanuel, no livro Consolador, na questão 57, ele diz assim: daqui, quer dizer, lá do mundo espiritual, nós conhecemos os ricos como maus dirigentes e os pobres como maus dirigidos, e não como ricos ou pobres, mas os ricos como os avarentos e os pobres como revoltados. O reino de Deus é rico, abundante e impessoal. O que faz a miséria é a riqueza pessoal excessiva. Porém, a riqueza e a miséria são extremos mutáveis. Podem mudar até na mesma existência. Nós estamos constantemente vendo pessoas mudarem de classe social. E muda alguma coisa no mundo? Não tem mudado. Temos jogadores, artistas, políticos. Quando estavam como dirigidos, como revoltados, tinham um plano, né? Quando muda de posição, cometem os mesmos erros, os erros que condenavam. A avareza fala mais alto. O apego às coisas materiais constitui um sinal notório de inferioridade, porque quanto mais o homem se prende aos bens deste mundo, menos ele compreende o que veio fazer aqui na terra. Portanto, nem a riqueza, nem a pobreza são condenatórias. Apenas através do amor do Pai, estas são remetidas aos aprendizes para melhor conhecê-las e não se julgarem os privilegiados ou os miseráveis da terra. O homem rico aqui na terra é um ministro de Deus. A riqueza ou pobreza é uma prova. Porém, o espírito preparado espiritualmente já não recebe a riqueza como prova, mas como uma grande oportunidade de servir, realizando boas ações. No filme A Lista de Schindler, para quem assistiu, sabe que Oskar Schindler gastou toda a sua fortuna para libertar 1.200 judeus ali durante a Segunda Guerra Mundial. Ele se sentiu ali realmente como um ministro de Deus. Ele teve a consciência do dever diante da lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nós podemos usar a palavra mamon também para tudo aquilo que é efêmero, como a ostentação material, o status social, o poder intelectual, ou seja, tudo aquilo que nós não precisamos diante da evolução para se chegar ao Pai. Não devemos esquecer que somos espíritos encarnados numa experiência física, portanto, nós temos a responsabilidade de cuidar do nosso corpo físico que nos for emprestado, que nada aqui é nosso, tudo é emprestado. Para isso,
o nosso corpo precisa de cuidados que exigem dinheiro para alimentação, higiene, saúde, vestuário e moradia. Então, é natural, é legítimo que busquemos estes elementos como dinheiro, riqueza e poder, porém, como elemento de necessidade e não como elemento de cobiça. Devemos buscar como algo necessário, advindo de um trabalho honesto, porque Jesus nunca recriminou aquilo que fosse honesto. Narra o evangelista Mateus, no capítulo 17, versículo 24 a 27, que certa vez Jesus foi chamado ao templo para dar a sua contribuição financeira. O templo era mantido pelos frequentadores e Jesus não condenou ao ser cobrado. De acordo com o evangelista Mateus, quando Jesus chegou em Cafarnaum, os coletores do templo, não foi de impostos, do templo, se aproximaram de Pedro e perguntou: não paga as 2 dracmas ou moedas? Jesus vira-se para Pedro e diz: Pedro, vai ao mar, lança o anzol e o primeiro peixe que subir, tira-o. Abra a boca dele e tire 2 moedas, uma para mim e outra para você, como pagamento do templo. Então, Cristiano, pode cobrar. Vocês ouviram, né? Pode procurar aí no Mateus capítulo 17, 24 a 27. Então, nos mostrando as nossas obrigações materiais. Também, quando se referiam ao tributo de César, quando Jesus foi convidado a dar o seu parecer, quando lhe perguntaram: Senhor, é lícito pagar o tributo a César? Ele pede a moeda que circulava, e bota nós: de quem é essa esfinge? De César. Então, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então, enquanto estamos na terra, nós precisamos dos elementos materiais. É necessário entender que Jesus não fez apologia à miséria, apenas nos chama a atenção para os valores que estão muito além, acima desses elementos materiais. Então, Jesus, nessa mensagem, nos chama a atenção para que busquemos o verdadeiro sentido, o sentido das coisas. Jesus queria que entendêssemos que tudo aqui na terra é um meio e não um fim. Um meio para melhor conviver e não para exercer o egoísmo. Em todas as falas do Cristo, há um convite para adentrarmos nas verdades imperecíveis que estão na vida futura. Quando ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as coisas lhe serão acrescentadas. Não vos preocupeis com o que haveis de vestir, com o que haveis de comer ou de beber, pois o Pai bem sabes que necessita dessas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus. Ele deixa bem claro: primeiro. Ele não fala: buscai unicamente o reino de Deus. Se Jesus falasse unicamente, estaria nos apartando das nossas necessidades materiais. Ele deixa bem claro: primeiro, como querendo dizer que devemos buscar o que comer, o que vestir, o que beber. Sim, precisamos tanto que ele ainda completa: o Pai bem sabes que necessitas destas coisas. Será que quando ele nos aconselha a buscar primeiramente o reino de Deus, não tem o mesmo significado da expressão não servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon? Primeiramente buscar o reino de Deus. Mas onde nós vamos buscar esse reino de Deus? Para entendermos melhor,
busquemos as parábolas do reino, nas quais Jesus dizia. Quando Jesus se dirigia a um agricultor, ele dizia: o reino de Deus é semelhante a um homem que plantou uma semente. Uma semente na terra, e à noite veio o inimigo e plantou o joio. Quando ele falava com o agricultor, quando ele falava com o pescador, ele dizia: o reino de Deus é semelhante a um homem que jogou sua rede no mar e depois colheu muitos peixes pequenos, grandes e médios. Quando ele falava com um comerciante, ele falava: o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou uma pérola muito preciosa. Sabendo o valor dessa pérola, ele vendeu tudo e comprou aquela pérola. E quando ele falava com as mulheres, ele dizia: o reino de Deus é semelhante a uma mulher que vai fazer a massa do pão. E ela coloca 3 medidas de massa para uma de fermento. Lá vai culinária, né? Para uma de fermento. Com isso, a massa levedou e cresceu. Então, em todas essas parábolas, está nos dizendo onde está o reino de Deus. Onde nós podemos encontrar o peixe? Dentro da água. Onde nós vamos plantar a semente? Dentro da terra. Onde nós vamos encontrar a pérola? Dentro da ostra. Onde o fermento vai agir? Dentro da massa. Então, nós temos em todas essas parábolas a simbologia do dentro. O que significa isso? Interioridade. Nos dizendo que o reino de Deus é de caráter interior. Por isso, Jesus diz que o teu reino não vem com aparências exteriores, não está ali e nem acolá, não está em nenhuma religião, em nenhuma cidade ou país. Por isso, podemos compreender a partir daí que o reino de Deus está dentro de nós mesmos. Então, o que significa buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça? Significa buscar primeiro o nosso equilíbrio interior, buscar primeiro a consciência tranquila para que possamos adquirir bens terrenos. Aquele que busca primeiro os bens terrenos, sem equilíbrio interno, ele construirá a sua riqueza sem bases sólidas. Terá uma riqueza adquirida tirando o equilíbrio dos outros, através da exploração do próximo. Mas aquele que busca os bens terrenos com equilíbrio interno, com a consciência tranquila, ele terá uma riqueza sem tirar o sossego de ninguém. Ao procurarmos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas nos serão acrescentadas. Por isso ele diz: o Pai sabe que necessita destas coisas. Servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo é justamente quando não entendemos o significado do verbo necessitar e substituímos pelo verbo desejar, achando que é a mesma coisa. Muitas vezes nós queremos atender desejos e não necessidades, porque nem todos os desejos são necessidades. É preciso separarmos bem o que é que eu desejo e o que é que eu necessito, porque Jesus ali estava pregando o uso dos bens materiais para atender às nossas necessidades existenciais e não os nossos desejos egoístas. Quantas pessoas querem sempre mais e mais, nunca tem limite. E não é só os bens materiais,
Tem pessoas que querem tudo para si, a amizade, o amor, monopoliza tudo. Isso é apego às questões materiais. Isto é servir a Mamon. Por isso, Kardec trabalha esse assunto no capítulo 16, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos trazendo a parábola do mal rico, guardar-se da avareza, a do moço rico, a parábola dos talentos e a passagem de Zaqueu. E ao refletir todas essas passagens, ele nos traz racionalmente a verdadeira utilidade da riqueza. Intervalozinho para tomar água. Sobre as provas da riqueza e da miséria, e sobre as desigualdades das riquezas, Kardec nos leva a raciocinar sobre a função da riqueza, que é justamente servir, colocando a riqueza a serviço do outro, levando crescimento aos nossos semelhantes. A função da riqueza não é ficar encarcerada ali no cofre, mas fazê-la multiplicar na individualidade. Quer dizer, eu posso ser rico, devo ser rico para servir a coletividade. Jesus nos chama a atenção para sabermos dar bom uso e não escravizar-se. Na questão, aliás, duas questões, questões 814 e 815 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: por que Deus dá poder e riqueza a uns e miséria para outros? Qual das duas provas a mais terrível? A miséria ou a fortuna? Eles respondem, tanto uma como a outra. Todas as duas são provas. E vale destacar que a verdadeira função da riqueza é o progresso do planeta e o bem-estar material da humanidade. Kardec insiste: qual das duas provas a mais terrível? A riqueza ou a pobreza? Ele diz, tanto uma quanto a outra. Pois a miséria provoca murmúrio, gera lamentações, revolta contra a providência divina. E a riqueza leva a todos os excessos. É excitante do orgulho e da vida sensual. A riqueza é o laço mais forte que prende o homem à terra, desviando do pensamento reto. E Kardec persiste. Então, podemos concluir que a miséria é uma prova mais fácil para a salvação do homem? Ele diz, não. A miséria geralmente dá ensejo à inveja, gera tentações. A miséria não garante o céu. O miserável revoltado tem o mesmo destino do rico avarento. O homem verdadeiramente rico, possui 3 princípios dentro de si. Primeiro princípio, ele sabe dar bom uso à riqueza quando ele tem. Segundo princípio, sabe viver sem ela quando não a tem. E o terceiro princípio, também sabe abrir mão da riqueza quando necessário. Mediante esses 3 princípios, busquemos a passagem que nos fala do encontro de Jesus com o mancebo rico. Mancebo quer dizer jovem. Aquele jovem que se dispôs a segui-lo. Havia um moço muito rico, que embora repousasse num leito incrustado de pedras preciosas, se banqueteasse dos frutos e dos vinhos mais finos, ele cuidava do corpo com massagens, com os olhos e ungüentos mais raros. Ele vestia-se com linho mais puro e mais leve. Seus baús eram abarrotados de gemas preciosas e puro ouro. Os seus celeiros e baús viviam cheios, mas o seu coração vivia vazio. Ele sentia-se infeliz
faltava-lhe algo. Ele não conseguia facilmente aquilo que lhe faltava. Ele necessitava de paz. Porém, ele não tinha a menor ideia, não sabia como encontrar essa paz. Ele vivia buscando nas festas, nas viagens, nos jogos, nos encontros com os amigos, ignorando que essa busca era apenas fuga. Não, ali em cada lugar que ele ia, ele não encontrava o que estava necessitando. E um dia, ele ia passando e avistou o carpinteiro Nazareno. E ele sentiu vontade de se aproximar. E foi como se reencontrasse um amigo de longas datas. O seu coração começou a pulsar diferente. E teve a percepção de que Jesus também o esperava, que Jesus também sentia a mesma coisa. E ele desejou jogar-se aos pés do Mestre. E ao se aproximar, ele pergunta: bom Mestre, o que é preciso que eu faça para entrar na vida eterna? O Jesus então responde: por que me chamas de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida eterna, guardai os mandamentos. Ele pergunta: quais os mandamentos? Não cometerás homicídios, não adulterarás, não furtarás, honrarás teu pai e a tua mãe, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E ele responde: mas eu faço tudo isso. Jesus então: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dai aos pobres e segue-me, e assim terás o tesouro nos céus. O Mestre o conhecia em profundidade. Você deu para notar um encontro que era como se ele já se conhecesse. E o Mestre nos conhece a todos. E a ele, o Mestre estava diretamente. Aquele encontro não existe acaso. Nós não tem nada é por acaso. Aquele encontro foi já premeditado no mundo espiritual. Então, o Mestre, que ele conhecia profundamente, estabeleceu como requisito fundamental que ele vendesse tudo que possuía e desse aos pobres e o seguisse. A vida é feita de permuta, a vida é feita de trocas. Aquele moço era rico e não era feliz. Lhe faltava algo, lhe faltava a solidariedade. É a solidariedade que pacifica as ansiedades do coração. Como bem disse São Francisco, é dando que se recebe. Contudo, o moço rico não estava acostumado à escassez, à falta da riqueza. Ele não estava acostumado a uma posição menos vistosa, destituída de brilho enganoso, da vaidade e da bajulação. E a voz do Cristo soava como uma ordem. Interiormente ele gritava: eu irei sim contigo, eu irei. Mas, ouvindo aquilo, vende tudo e distribua. Ele fitou o Messias e balbuciou: não posso segui-lo agora. Perdoa-me, se me amas. E saiu entristecido, pois era possuidor de muitos bens. Vender e distribuir tudo aquilo seria um passo à renúncia de si mesmo. Ele queria o reino dos céus, ainda como nós queremos, desfrutando dos valores do mundo material, dos bens que nos facilita uma caminhada pomposa. Tanto o moço rico como nós, apesar de muitas vezes cumprirmos com as exigências exteriores da religião, ainda não temos consciência da imortalidade. Muitos de nós ainda pensamos em buscar o reino de Deus a troco de palavras, de crenças, de símbolos, de sacramentos e sinais exteriores. E com isso
vamos nos enganando a nós mesmos. A parábola do moço rico ensina a todos que estamos no mundo, mas não necessariamente para sermos do mundo, e sim para utilizarmos os recursos materiais a fim de alcançarmos a divindade que habita dentro de nós. E assim podemos alçar voos cada vez mais em direção ao Criador, nos religarmos ao Criador. Então, para o moço rico, não era difícil seguir Jesus no sentido literal. Ele seguia a lei bem direitinho, como também a maioria de nós. Porém, a marcha foi impedida pelo orgulho e pela vaidade. Conta-nos Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, psicografado por Francisco Cândido Xavier, este livrinho aqui, maravilhoso, que o contato e o diálogo do moço rico com o mestre não se encerrou ali. Amélia Rodrigues nos conta que o moço rico fitava o mestre e sentia-se inebriado. Ele se sentia atraído ali pelo magnetismo do Cristo. Então, nos mostrando como é difícil para nós compreendermos a dialética divina. Nós também ficamos inebriados com a doutrina. Quando nós vamos adentrando o Evangelho, nós nos apaixonamos. E há mais de 2000 anos, nós ficamos admirando o reino de Deus. Desejamos atingi-lo, mas não queremos jogar fora o fardo terreno que nos impede de chegar até lá. O mancebo estava pronto para aceitar o convite que Jesus lhe fez, mas algo lhe falou mais alto. E ele ainda disse ao Senhor assim: Senhor, logo mais eu estarei nos jogos de Cesareia, disputando por Israel. Permita-me primeiro a vitória dos jogos e depois eu venho lhe seguir. Ao que o mestre lhe responde: não posso mais esperar. O reino de Deus começa hoje e agora para você. Não há tempo a perder. E o moço rico lhe diz: eu tinha aguardado muito por esse jogo. Eu me exercitei bastante. Eu comprei os melhores cavalos, os cavalos mais velozes, as bigas mais modernas. Eu estou preparado para os melhores prêmios. Os prêmios que eu levaria à glória terrena. E o mestre insistiu: renuncia e segue-me. O moço rico saiu dali correndo para cuidar dos seus negócios. A espiritualidade naquele momento foi vencida pela glória do materialismo. A decisão do moço rico deixou o mestre a pensar. Quando se aproximou um discípulo, o mestre falou: como é difícil quem tem riqueza entrar no reino dos céus. Com estas palavras, Jesus adverte aos ricos materialistas que fazem dos bens temporários a razão de suas vidas, a razão de suas alegrias, esquecendo dos bens materiais. A riqueza em si nem é boa e nem é má. Ela se torna boa ou má de acordo com o uso que fazemos dela. A riqueza é cheia de méritos. Os ricos, como dispenseiros dos bens materiais de Deus, devem zelar para que nada falte àqueles que nada possuem. Que não seja por meio também da caridade fria e estagnada, através da distribuição de moedas, mas pelo exercício da caridade ativa. Em que consiste essa caridade ativa? Em promover trabalho, promover instrução, bem-estar e moralização da família humana. O moço entendeu
entendeu que não era difícil fazer o que o mestre lhe pedia, mas ele tinha muitos compromissos que não podiam ser adiados. Como nós também vivemos adiando muitas vezes. A gente diz, se não fosse os meus compromissos, a minha casa, o meu trabalho, mas quando eu me aposentar, quem sabe? Quando eu encaminhar os filhos, eu irei me dedicar mais à seara de Jesus. E chega o grande dia dos jogos. O moço vai disputar a corrida bem preparado e treinado para a busca do triunfo da terra. E numa manobra ali menos feliz, uma biga vira e o corpo tomba na arena e é despedaçado pelas patas dos cavalos em disparada. O moço rico sente suas entranhas abertas, o suor e o sangue ali misturado, formando uma pasta de lama, a respiração agonizante, enquanto alguns escravos arrastam ali o seu corpo da pista. De repente, essa cena brutal desaparece. E entre as névoas ali dos olhos, o moço pareceu escutar a voz do seu amigo. Renuncia a ti mesmo e segue-me. E 2 braços envolve aquele corpo. E apesar da face deformada, lavada pelas lágrimas, pelo suor e pelo sangue, aquele moço dava a impressão de sorrir ao avistar o seu amigo. O amigo que ele tanto esperou. Agora, o que ele não esperava é que ali ele morreria. Após a sua biga tombar e ser pisoteado pelos cavalos. Jesus acolhera a sua alma arrasada e vencida. Ele agora poderia refazer o seu caminho e seguir o Mestre. Então, meus irmãos, através da lição dessa parábola do moço rico, ela nos ensina e nos deixa bem claro o quanto a vida aqui na terra é efêmera. E o convite do Cristo ainda ecoa em nossos ouvidos, nas nossas mentes e em nossos corações, a nos lembrar o compromisso de reabilitação que temos ainda aqui nesta encarnação, que possamos não dar as costas ao convite sereno e firme do nosso Mestre Jesus, que possamos correr para os seus braços e nos sustentar com seu amor enquanto é tempo. Todos os episódios de nossas vidas, quer dizer, todos os acontecimentos, são oportunidades benditas que temos para aprender a lição do amor. Lembremos, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Lembremos também que o rico verdadeiro é o investidor consciente que não paralisa o crescimento da sociedade. Antes, ele realiza investindo no ser humano. O rico verdadeiro sabe que é mordomo transitório e não dono permanente, e que deve prestar contas dos valores ou talentos que lhe foram confiados. E para finalizar, eu gostaria de deixar um conselho do homem mais rico que já habitou aqui o planeta. Só uma de suas minas lhe davam 25 toneladas de ouro por ano. O rei Salomão, autor do livro dos Provérbios. E no seu provérbio, lá do Antigo Testamento, e no seu provérbio 11, 28, ele diz assim: tudo vem de Deus, aquele que
riqueza é sua, cairá. Que as bênçãos do Mestre da Galileia caia sobre o nosso planeta, agora e sempre.